Você acha que uma possível derrota do Trump possa afetar alguma coisa aqui nas relações Brasil e Estados Unidos? Os líderes passam, em democracias, inclusive, passam com alguma frequência. O presidente libanês, ele é cristão, o primeiro-ministro, ele é sunita, como se aqui no Brasil você dissesse assim, olha, o presidente do Senado ele tem que ser ubandista, o outro tem que ser católico. A gente tira férias, mas o mundo não tira férias não. O mundo não. Nosso entrevistado de hoje se divide entre as suas visões micro e macro de mundo. Ele viaja, através das notícias, muito mais do que ele gostaria na vida real. É comentarista de geopolítica e apresentador do Globo News Internacional, Marcelo Lins. Seja muito bem-vindo. Aliás, o Globo News Internacional está em quarentena também, né? Pois é, muito obrigado, Bruno. Infelizmente, o nosso Globo News Internacional está em quarentena, mas a qualquer momento ele volta aí, até porque tem eleição nos Estados Unidos daqui a pouco, a gente vai voltar com tudo aí. Tem um alarmezinho de um carro na rua aqui, não sei se está dando para ouvir, mas... Não estou ouvindo nada. É algo que está além dos nossos poderes. Agora, eu estava falando no começo que você é um comentarista de geopolítica, mas você também é um produtor cultural, né? Que eu vi um clipe aí que você ajudou a idealizar, A Ternura. O que é esse negócio aí? Pois é, cara. Isso, na verdade, é mais um desses produtos da pandemia. Na verdade, de música mesmo, eu sou muito mais plateia do que qualquer outra coisa, né? Mas há um tempo atrás, há alguns meses, quando a Covid-19 estava matando ali na casa das centenas de pessoas na França, e a gente recebia aquelas notícias horrorizadas, conversava com correspondentes, trocava ideia com amigos que estavam lá, falava e se aprofundava um pouquinho também na questão da infraestrutura de saúde lá. O que aconteceu? Houve um lockdown bastante duro na França, as pessoas forçadas a ficar em casa, pagariam multas se estivesse na rua sem permissão e tudo mais. E aí um jovem músico, ele pegou uma música, que é essa música chamada em francês La Tendresse, que é exatamente a mesma coisa, A Ternura, e fez aquele esquema que também virou moda, virou popular hoje em dia na pandemia, que é cada músico gravando em casa um trechinho de uma música. Era uma música dos anos 60, do início dos anos 60, que tinha feito algum sucesso lá atrás, mas só na França. Foi regravado algumas vezes e tudo mais. E o que ela tinha? O mote dela? O mote dela é: dá para viver sem muita coisa nesse mundo, mas sem ternura é difícil. Que é uma coisa de você alimentar um sentimento de carinho, um sentimento que também tem a ver com solidariedade, e que naquele momento da pandemia na França viralizou porque era algo que as pessoas estavam sentindo falta, no isolamento, no distanciamento, sem poder ter a rotina normal. Eu recebi isso de um amigo que adora coisas francesas, me emocionei, chorei como a gente chora nesses tempos de pandemia e tudo mais, e encasquetei um belo dia e falei, quer saber? Vou fazer uma versão disso aqui em português. No final das contas, conseguimos Fernando Takai, Roberto Menescal, Serjão Lorosa, Moreno Veloso, Emanuele Araújo, mais um bando de gente, Zé Miguel Wisnik, o grande maestro, compositor também, gente do Malquilate, Danilo Caymmi também pintou para gravar, enfim, teve muita gente que topou fazer com a mesma ideia na mente, espalhar um pouco de ternura. A gente jogou isso na rede, sem campanha, sem dinheiro, sem nada assim e tal, e acabou que está muito simpático. Quem quiser procurar A Ternura, vale a pena, tem no YouTube, tá bacaninha pra caramba, e eu acho que é um momento bacana da gente ter de calma, tranquilidade e algum carinho também nesses dias tão duros também. Mais alguma coisa que te ligue à França? Alguma coisa específica? O que me liga à França e à Europa e à Suíça também é que quando eu era pequeno, muito pequeno, meus pais tiveram que sair do Brasil naquela época dura da ditadura militar aqui, e eu tinha 6 anos de idade e a gente acabou fazendo uma passagem pela França e depois fomos morar 5 anos em Genebra, na Suíça. Talvez ali também tenha ajudado a alimentar meu gosto por coisas internacionais, por misturar gente do mundo todo, porque Genebra é uma daquelas cidades, mesmo pequena, muito cosmopolita, sede de vários organismos internacionais. Já foi sede da antiga Liga das Nações, que deu origem às Nações Unidas, é sede da Organização Internacional do Trabalho, da Cruz Vermelha Internacional, ali perto tem a Organização Mundial do Comércio também. Você tem muita gente do mundo todo, fora, claro, o setor financeiro, vivendo ali. E desde pequeno eu tive muito contato com isso e com gente do mundo todo também. Então, graças a isso, fui alfabetizado também, ao mesmo tempo em português e em francês. Isso me rendeu bons frutos até hoje, assim, tal, na minha formação. Muito bem. Bom, a gente está agora
tendo que aguardar esse momento. A Globo News está com uma programação totalmente derrubada, agora só voltada para cobertura dos principais acontecimentos. E os programas de entrevista eles ficaram um pouquinho de lado, esperando, né, que esse momento acabe e as coisas possam voltar ao normal. Alguns realmente estão de quarentena em casa, né? Tem muita gente em grupo de risco dos apresentadores ali. E aí eu queria fazer com você, aproveitar esse momento, a gente vai fazer um pequeno Globo News Internacional aqui, porque eu preparei 3 assuntos que estão me chamando a atenção, alguns assuntos muito frescos, que as pessoas estão falando muito e a gente poderia comentar um pouquinho eles, até para dar um pouquinho também de uma perspectiva das pessoas, de uma pessoa que está de férias, mas que eu vou fazer trabalhar um pouquinho. Sem dúvida, claro. Mas às vezes a gente tira férias, mas o mundo não tira férias, não. O mundo não. Infelizmente não. Nem um só dia, né? Quem como eu é apaixonado por notícia e por notícia internacional, por tentar entender contextos e tudo mais, acaba que de férias o que acontece? Eu tenho mais tempo para ficar lendo, vendo coisas, me atualizando, repassando coisas que eu já tinha estudado lá atrás e voltando a vê-las, enfim, a gente continua. Então você não tira férias, Marcelo, você continua trabalhando mesmo em casa, cara. Também tem isso um pouquinho. Mas é com gosto, dá prazer. Quando a gente faz, acho que é alguma coisa que te dá prazer, dói menos também. Ah, que bom, que bom. Vamos dar início agora. Esse assunto é um assunto que nesses últimos dias a gente está falando, foi a explosão em Beirute. Essa explosão a gente ainda não sabe a catástrofe que vai ocasionar, porque ela está sendo calculada ao longo dos dias, né? O número de mortos aumenta conforme as investigações acontecem. Hoje parece que 16 funcionários foram detidos, é isso, ali no Porto? Isso, porque a linha da investigação, Bruno, desse caso ainda bastante nebuloso, que vai precisar ser olhado com muito distanciamento assim que der também, mas a linha da investigação é incompetência, corrupção, o que levou a que um carregamento de 2.700 toneladas de um componente de fertilizantes como o nitrato de amônio, que pode ser usado também na fabricação de explosivo, por que essa quantidade toda de nitrato de amônio estava guardada ali no armazém do porto de Beirute, um porto importantíssimo no Oriente Médio, durante tanto tempo, sem que aquilo fosse dado um destino para aquela carga. Isso é a investigação, então, é um pouco nessa linha que estão sendo feitas essas detenções e as investigações. Mas eu acho importante a gente não perder também a ideia de que há a possibilidade de haver algo mais, além desse nitrato de amônia. Eu não falo nem especificamente em atentado terrorista, como algumas pessoas chegaram a levantar, assim. Mas eu fico imaginando, e alguns analistas que eu andei ouvindo e lendo nas últimas horas falavam isso também, se aquela primeira explosão, que pode ter tido a ver diretamente com o nitrato de amônio, ela não, para virar aquela explosão gigantesca, ela não atingiu outra coisa ali. Por exemplo, um paiol, um estoque de armamentos. Falava-se ali também no estoque de fogos de artifício, a gente via ali aquelas explosões pequenininhas nas imagens. Isso, antes da explosão, né? Não é? Logo antes da explosão grandona, mas já tinha um incêndio antes da explosão muito grande. Havia um incêndio, explosões pequenas e depois uma grande explosão com um poder ali de uma onda de choque muito grande que atingiu a cidade toda, foi sentida lá no Chipre, a mais de 200 quilômetros de distância de Beirute, né? Então, há uma suspeita de que ali também, ali perto, haveria um paiol com armamento pesado, eventualmente até com algum tipo de míssil estocado. Agora, a grande questão é saber de quem seria isso. Será que as Forças Armadas regulares do Líbano teriam um estoque de armamento ali clandestino, digamos assim, pertinho do porto? E por que ela estava guardando ali também, né? Pois é. Ou será que é coisa ligada ao Hezbollah, por exemplo, que a gente sabe que além de ser um partido político, uma organização muito forte no Líbano, com participação política muito intensa, também tem um braço armado muito forte, tem ligações com o Irã também. Quer dizer, um bando de coisas que a gente tem que ainda prestar atenção. Por exemplo, vamos lembrar que um dos primeiros países a dizer que não tinha absolutamente nada a ver com o que tinha acontecido no Líbano foi Israel. Vizinho ali do Líbano, um dos vizinhos, outro vizinho é a Síria, ou seja, com 2 vizinhos desse, o Israel, que é tido como inimigo do Líbano e do atual governo libanês, e a Síria, que é um país ainda esfacelado pela guerra civil, 8 anos de guerra civil, milhares e milhares de mortos, não é simples. E para Israel correr para dizer que não tem nada a ver, é que poderia ter a ver. Não no sentido do apontando o dedo para Israel, nem nada disso, não. Mas eu estou falando, só o fato de se colocar e dizer não temos nada a ver com isso, mostra como é complexa a situação, como é volátil e como outros atores podem estar envolvidos num caso desse. Não especificamente no caso do nitrato amônio, mas nessa hipótese, que ainda é uma hipótese, de a explosão ter atingido ali um paiol. Isso tudo num país que vive uma crise
financeira, uma crise política enorme, um país que já é complexo por si só, são mais de 2 dezenas de ramificações religiosas, é o país com a maior comunidade cristã de todo o Oriente Médio, é um país que já foi colônia francesa, já foi invadido por vários países, já teve em guerra com a participação de Israel também, já acolheu refugiados palestinos, hoje ainda acolhe um gigantesco contingente de refugiados da guerra da Síria e que vive uma crise econômica dramática. Basta dizer que a dívida libanesa ela representa mais de 170% do PIB libanês. Então, isso não é brincadeira. E é um país pequeno, com uma população que não chega a 7 milhões de pessoas. Tem mais descendente libanês no Brasil, Bruno, do que libanês no Líbano. Aqui estima-se que haja cerca de 10 milhões, um pouco menos, um pouco mais disso, de descendentes libaneses. E se a gente for pensar, meu colega Guga Chakra, minha colega Andréa Sadi, o ex-presidente Michel Temer, o ex-prefeito, governador, senador Paulo Maluf, a jornalista minha colega Júlia Dualib, é tudo gente que tem descendência e ascendência libanesa. Mas, além disso, na literatura também a gente vai encontrar Milton Ratum. Eu também sou, viu? Outros que a gente tem essa possibilidade. Que é um sobrenome que não veio pra mim. Eu tenho sobrenome Kifuri na minha família, então eu também tô no meio aí tem Kifuri também, claro. Dos primos. Também. Tem todo mundo. Só para dizer como a gente está próximo deles, e isso eu aproveito também, Bruno, para dar um recado para algumas pessoas que, de uma forma um pouco irresponsável, eu acho, nas redes sociais, como é muito próprio das redes sociais às vezes, procuraram minimizar a importância da tragédia que atingiu o Líbano nesses últimos dias, porque o número de mortos não chegava nem às muitas centenas, enquanto que aqui no Brasil morrem, por exemplo, mais de 1.000 pessoas por dia da Covid-19, o que é uma tragédia nossa, toda nossa também, e isso é um absurdo a gente ficar dando tanto espaço. Mas eu tenho que lembrar que, pelo Líbano ser esse país pequenininho, com essa população pequena, para ter um grau de comparação entre os dois países, a gente tinha que multiplicar por 30, mais ou menos, o número de vítimas lá, sejam mortos ou feridos, para dar uma dimensão do que isso representaria num país como o Brasil. Né? Então, a proporção não é a mesma, exatamente. Não perder a noção da solidariedade, da empatia e da responsabilidade que o Brasil tem para com o Líbano por ter tantos descendentes libaneses. E só uma última coisa, fechando o Líbano, Bruno, não custa lembrar que o Brasil faz parte da Força de Paz da ONU, ainda em operação no Líbano, em vários pontos, e está comandando hoje em dia a frota marítima dessa Força de Paz da ONU lá no Líbano. Havia uma fragata, a Fragata Independência, lá pertinho do porto de Beirute, operando ali, e graças a Deus, quer dizer, não houve nenhum ferido, nenhuma vítima entre os marinheiros brasileiros. Já um navio de Bangladesh, que também faz parte da mesma Força de Paz, teve ali umas 2 dezenas de feridos, alguns deles em estado grave, que estão sendo tratados em hospitais libaneses, e os militares brasileiros lá, nesse momento, estão dando o apoio necessário também, e o que for necessário mais, no patrulhamento e na ajuda mesmo. Houve, inclusive, um apelo por parte da Embaixada Libanesa para pedir ajuda, né, de mantimentos e alimentos para o governo brasileiro, né? Exatamente. Exato. Uma coisa interessante que você estava falando sobre a questão de diversidade de religiões que existe no Líbano, né? Existe na Constituição deles uma diferença, por exemplo, o presidente libanês, ele é cristão, o primeiro-ministro, ele é sunita, é isso? Sunita? Isso. E o porta-voz do parlamento é xiita. E isso é uma obrigação, exatamente, da Constituição, que exista essa diferença de religiões, né? Exatamente. Por mais que os cristãos sejam a maioria na população libanesa, esse foi um jeito encontrado de achar um certo equilíbrio e representatividade também para as diversas comunidades religiosas presentes naquele país e que disputam também o poder político. Lembrando que os cristãos libaneses se dividem também. Você tem os maronitas, você tem os melquitas, você tem os ortodoxos, você tem católicos também, você tem muitas denominações ali de cristãos dentro do próprio Líbano. Tem um livro, inclusive, que me foge o nome do autor agora, mas que o meu camarada Guga sempre indica também, é um livro que chama A House of Many Mansions, uma casa de muitas mansões, que é para dar conta da quantidade de religiões e de ramificações religiosas que convivem hoje no Líbano mais ou menos pacificamente. É como se aqui no Brasil você dissesse assim, olha, o presidente do Senado ele tem que ser ubandista, o outro tem que ser católico, mas tem que entender a cultura deles, porque a cultura deles é muito baseada nisso. A gente tende a imaginar, né, que o modelo ocidental, Bruno, de a gente pensar num Estado separado da religião, e que já é assim há tanto tempo em tantos países, e que eu acho importante, na verdade, eu pessoalmente como cidadão, eu acho importante o Estado estar apartado da religião, ser um Estado laico,
com permissão, claro, de culto para todas as religiões, convivendo harmonicamente. Isso não é algo unânime, longe disso. A gente tem, eu falei agora no Irã, o Irã é uma teocracia, onde o Ayatollah ele manda mais do que o primeiro-ministro, né? Onde ele manda mais do que o parlamento, quem define no final das contas ali, e que o presidente também é o Ayatollah. No Líbano não é desse jeito, mas a religião ela influencia diretamente a divisão de cargos políticos. Então a gente vai ver a Turquia, que teve aí um processo durante muitos e muitos tempos, desde a fundação da nova República Turca, feita a partir dos escombros ali do Império Turco Otomano, com o Ataturk lá atrás, o pai da República Turca. Hoje em dia ela já vai se aproximando de novo mais de um Estado muito ligado à religião. O governo atual da Turquia ele é muito mais religioso que já foram outros. E isso se reflete e se vê também em vários outros países também. Então, é importante saber que não existe uma fórmula única. Existe o que, para nós, soa mais lógico ou mais normal, entre muitas aspas, mas existe também a realidade como ela se adequa dependendo dos países. Né? Muito bem. Inclusive, Ataturk é o nome do Aeroporto Internacional de Istambul, da parte ocidental ali, né? Exatamente. Só curiosidade inútil. Bom, agora vamos para um próximo assunto. Esse assunto também é quente. Eleições americanas. Agora no final do ano a gente vai... A gente não, né? A gente vai só acompanhar, né? Os americanos vão escolher o novo presidente. Pode ser que seja o Trump e pode ser que seja o outro do lado dos democratas. Aconteceu uma série de acontecimentos que diminuíram um pouco a popularidade do presidente. E isso vem também em paralelo com o bloqueio do presidente no Twitter. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de redes sociais, mas eu quero só me ater à questão da impopularidade do presidente, que é uma tendência. E isso pode atrapalhar bastante ele daqui a pouquinho. Você acha que... A gente está muito longe ainda das nossas eleições, mas você sabe que o Bolsonaro ele anda sempre ali de mãos dadas com o Trump, em decisões, né, em questões de postura, posicionamento, aquilo que ele fala. Você acha que uma possível derrota do Trump possa afetar alguma coisa aqui nas relações Brasil e Estados Unidos? Bruno, eu acho que as relações entre países, elas devem ser sempre relações entre países, né? Não é bom quando a gente tem a relação de um governo que enaltece um outro país só por conta do líder de momento naquele país. Os líderes passam, em democracias, inclusive, passam com alguma frequência. Então é importante a gente ter laços sólidos de amizade com a principal potência econômica e bélica do mundo, que são os Estados Unidos. Mas é importante ter uma relação que abranja todos os Estados Unidos e não especificamente o presidente da vez. É muito arriscado a gente colocar uma relação tão importante, tão estratégica para o Brasil na dependência de um presidente, que de vez em quando, o que parece estar acontecendo com o atual governo brasileiro em relação ao governo Donald Trump. O governo Donald Trump ficando no poder é muito bom para a atual administração brasileira, porque haver desse jeito uma aproximação mais simples, o fortalecimento de laços econômicos, pensando ali no aumento do comércio bilateral, em investimentos, atrair investimentos americanos e tudo mais. Só que a democracia ela tem seus humores. E uma crise econômica aprofundada por uma pandemia de proporções inéditas, ela pode mudar um quadro político que até pouco tempo atrás parecia quase que definido. O Donald Trump, vamos lembrar, ele chegou atropelando o Partido Republicano. Muita gente já não levava fé nele em 2016, quando ele entrou na corrida, e havia ali um sem número de pré-candidatos, filho de ex-presidente, candidatos tradicionais do partido, um partido em si mesmo bem estruturado. O Trump ele era um azarão ali, e ele foi papando pelas beiradas, foi comendo. Eu tive a oportunidade e a sorte de estar lá na época das convenções que agora serão, por conta da pandemia, todas elas não presenciais, serão convenções online, e você via como o Trump estava rapidamente tomando conta do partido. E assim seria, imagino eu, se não tivesse havido a pandemia. A pandemia bateu muito forte na economia americana. E a economia americana era a grande bandeira, é a grande bandeira ainda, de Donald Trump. Quer dizer, eu digo porque sobrou pouca coisa como bandeira para ele. Ele não tem a bandeira de um bom combate à pandemia, já que os Estados Unidos são campeoníssimos nesse triste ranking aí, tanto de mortes quanto de casos de Covid-19 no mundo todo, por mais que ele diga que só tem mais casos porque
testam mais, o que é uma balela, assim como é balela de dizer que crianças são praticamente imunes à Covid, por isso ele foi punido por algumas das mais importantes redes sociais do mundo, o presidente dos Estados Unidos sendo retirado dessa rede, que é uma coisa inacreditável, e é importante a gente ter isso em mente. O cenário político pode mudar. O Joe Biden, virtual candidato democrata, a ser confirmado também nessa convenção virtual, agora ainda em agosto, lá nos Estados Unidos, ele pode ganhar. E se ele ganhar, vai ser importante que o Brasil mantenha um bom relacionamento com os Estados Unidos. E falando em balela, é balela essa história de dizer, como alguns governistas insistem nos últimos tempos no Brasil, de que havia uma ojeriza aos Estados Unidos. O Brasil tem há muito tempo uma relação boa com os Estados Unidos. Vai dizer que o Brasil tinha uma relação ruim com o governo de Barack Obama ou com o governo de Bill Clinton? Não, não tinha, não tinha. É claro que os países têm seus interesses, mas a relação era boa, não havia esse... você pode reclamar de setores dentro da política brasileira, setores do empresariado brasileiro preocupados, eventualmente, com algumas medidas tomadas pelos americanos, mas não é um clima hostil entre os dois países. Então não há por que dizer que agora está havendo uma reaproximação. O Brasil, não, com certeza não. O Obama se inspirou muito na figura do Lula, né? Na figura populista do Lula. Exatamente, tratava ele bem. E antes mesmo, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha boas relações com os Estados Unidos também, e até mesmo, digamos assim, no regime militar, a não ser no momento ali do governo de Jimmy Carter, já em meados da década de 70, quando houve um aperto maior em relação à questão dos direitos humanos aqui no Brasil, e o Jimmy Carter representou isso mundialmente. Mas, fora isso, os Estados Unidos estavam próximos quando houve, inclusive, o golpe militar de 64 aqui no Brasil. Os Estados Unidos viram com bons olhos evitar que o Brasil caísse, segundo a lógica da época da Guerra Fria, na esfera de influência soviética, virasse uma gigantesca Cuba em plena América do Sul. Ou seja, somos amigos dos Estados Unidos. Temos muito a ganhar com esse relacionamento. Um relacionamento feito entre países soberanos, países que têm interesses próprios, mas que têm muito a ganhar com um bom relacionamento bilateral, sem dúvida alguma. É por isso que não dá para colocar todas as fichas, todos os ovos, no cesto de apenas um homem. Os Estados Unidos não são Donald Trump. Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos. Pode não ser a partir do dia 4 de novembro, quando a gente vai ter as eleições lá, Bruno. Muito bem. Aliás, falando em boas relações, por causa da boa relação que o Líbano mantém com os Estados Unidos também, é que os Estados Unidos têm esse auxílio com as tropas, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Os americanos, eles têm relações com tantos países no Oriente Médio. Você vai dizer, o principal aliado deles, no momento, é, de um lado, Israel, que recebe ainda fundos de dinheiro e verbas e tem vários negócios preferenciais com os Estados Unidos, por conta, inclusive, de uma fortíssima comunidade judaica lá nos Estados Unidos. No Oriente Médio, o relacionamento estratégico importantíssimo dos Estados Unidos é com a Arábia Saudita, uma monarquia absolutista, que também faz contratos bilionários com a indústria de armas dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também mantêm uma boa relação com o Líbano, sim. Eles procuram manter essa relação até para evitar que o Líbano, digamos assim, seja um país absolutamente pró-iraniano. Pode ter correntes lá dentro, mas não vai ser hegemonicamente desse jeito, para manter o Líbano, digamos assim, na esfera de influência do Ocidente também, não deixar, pela mesma razão, e por razões históricas, a França mantém muito boas relações com o Líbano também, e é muito próxima dos libaneses, e também se prontificou a ajudar nesse momento. Enfim. Né? Ela já foi muito mais próxima antes, né? Hein? Já foi muito mais próxima antes, né? Já foi muito mais próxima antes. Quando ela dominava o país. Exatamente. Marcelo, antes da gente ir para o nosso terceiro assunto, eu vou fazer um rápido intervalo e a gente já continua, tá bom? Olha o próximo vídeo. Em 2014, a gente teve o Marco Civil da internet. Eu acho que talvez ela não precisaria nem ter chegado ao Supremo essa discussão se as empresas da internet tivessem agido talvez com mais agilidade. O Estado ele precisa intervir de uma certa forma. Só que isso pode soar também como censura.